Hora de fechamento de mercado é a junção dos irmãos CNN Brasil e CNN Money. Lucinda Pinto já está aqui comigo. Muito bem-vinda, Lucinda. Vamos falar então de todas essas questões. E a gente começa falando sobre, vamos puxar esse gancho, sobre dívida pública do Brasil. Subiu para o maior nível desde 2021, como a gente veio mostrando aqui os números. Lucinda, o que aconteceu de lá para cá então? Juliana, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a Hora H. O que está vendo é um aumento de gastos. E acho que tem um jeito mais fácil da gente entender o que esses números significam, que é mais ou menos o seguinte: é como se uma família tivesse com dificuldade de pagar suas contas. Então, o governo, para conseguir pagar todas as suas contas, ele acabou vendo um saldo negativo ali no cheque especial de 56 bilhões de reais. Só que tem uma questão, ele ainda devia e ainda seria debitado mais um dinheirão, mais de 100 bilhões de reais só de juros da dívida que ele já está carregando. Então, na prática, o que a gente está vendo por meio desses números é que o governo precisa financiar somente aquilo que se refere ao mês de maio, 163 bilhões de reais. Por que isso acontece? Porque, embora a arrecadação continue muito alta, os gastos do governo são bastante expressivos, tanto as despesas obrigatórias como as despesas chamadas discricionárias, que são aquelas que não são obrigatórias. E o que mais pesa hoje é o custo de juros. Então, com uma Selic hoje em 14,25% ao ano, mas que já vem alta há muito tempo, esse custo para rolar a dívida, para ele conseguir cobrir esse déficit, é muito alto. Então, vamos mostrar aqui, Juliana, na arte, como é que vem evoluindo aí o gasto com juros. Olha, aqui em maio, como eu dizia, a gente gastou 107 bilhões de reais, o que equivale a 0,8% do PIB. Em abril, havia sido 84 bilhões, ou seja, aumentou muito o custo. Sim. Ainda assim, era bastante elevado. E a gente vem aí de uma trajetória de volumes bem altos, 118 bilhões de reais em março, 84 bilhões em fevereiro e 63 bilhões de reais em janeiro. Hoje, essa é a nossa principal preocupação, Juliana. O quanto essa taxa de juros acaba criando uma espécie de espiral negativa. O governo precisa tomar mais dívida para conseguir pagar os seus juros, para cobrir o seu déficit. E como o governo está muito endividado, os investidores acabam exigindo uma taxa de juros, um prêmio de risco, como a gente diz, muito mais alta para financiar essa dívida. Porque, no fim das contas, é junto ao mercado financeiro que o governo levanta esses recursos para bancar a sua dívida. Vamos ver na próxima tela como é que, então, tem sido a evolução do déficit. A gente vai ver aqui que a gente vem já há algum tempo registrando resultados negativos. A tela vem já. Gente, daqui a pouco ela chega. Ela chega. Mas acho que o cenário, Juliana, é esse. Olha aqui. Então, a gente fechou aqui. Em maio, aqui a gente está mostrando apenas o resultado dos meses de maio. Em maio, a gente chegou ali a 56 bilhões de reais de déficit, mas a gente vem de uma trajetória bastante negativa. Olha lá, em 2024 era 63 bilhões, em 23, 50 bilhões, em 2022, logo ali no meio da pandemia, quando o governo precisou se endividar bastante, então a gente teve um déficit de 33 bilhões de reais. Isso aqui é o déficit primário, aqui não está contabilizado esse gasto com juros. E isso é uma preocupação, Juliana, porque o fato de a gente ter esses números tão negativos, isso tem feito o mercado financeiro ficar muito mais cauteloso. Sim. A gente tem visto, então, um esfriamento mesmo do entusiasmo que até pouco tempo atrás a gente enxergava, tanto na Bolsa quanto no mercado de juros. Agora, Lucinda, mudando um pouco de assunto, mas também falando, sobre essas questões, a gente teve hoje a divulgação dos dados do CAGED, trazem um panorama do emprego no país, números referentes ao mês de maio, e tem ali a criação de quase 73 mil vagas no período. O que isso significa? Juliana, na verdade, praticamente cortou pela metade o número de vagas geradas quando a gente compara com o mês anterior. Tinham sido mais de 150 mil postos de trabalho novos. É bom lembrar que o CAGED, ele mede o resultado, o desempenho do mercado formal, dos CLTs. Então, a gente até tem uma arte aqui para mostrar como é que
estão os grandes números. Então, neste mês, a gente observou a geração líquida de quase 73 mil vagas. Em abril, havia sido 152 mil vagas. O salário médio, que é um indicador bem importante para a gente observar o quão aquecido ou não está o mercado de trabalho, ele ficou praticamente estável, ali em R$ 2.384. E ao longo do ano, nesse acumulado, o estoque de vagas criadas já chegou ali a 767 mil vagas. Agora, esse número, ele confirma a leitura que o mercado tinha feito sobre a PNAD, que o IBGE havia apresentado na semana passada, que mostrou uma pequena reversão desse cenário muito positivo de emprego. Então, aos pouquinhos, a gente já viu ali uma perda de vigor do rendimento, também a taxa de desemprego, embora ainda muito baixa, já dá sinais de alguma piora, muito leve, muito de leve. Mas seja como for, o que os economistas estão enxergando é que parece que o mercado de trabalho vai começar a desacelerar, porque, afinal de contas, o juro tão alto, em algum momento, vai gerar, sim, um impacto no mercado de trabalho. E, por causa disso, cresceu hoje a expectativa de que venha mais um corte na taxa Selic de 0,25 ponto percentual. Aí a taxa cairia ali para 14% ao ano na próxima reunião do Copom. A gente ainda tem aqui algumas notícias, má notícias para quem gosta de viajar. Preço de passagem aérea, que está cada vez mais salgado, chegou a R$ 632 na média. É isso mesmo. Isso é um aumento de 11% em relação a maio do ano passado. Agora, nem por isso as pessoas deixaram de viajar. É bom a gente lembrar que entre janeiro e maio, o número de viajantes cresceu 6% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu níveis recordes. Então, as pessoas estão viajando. E tem um número interessante que as passagens que custam até R$ 500, elas representaram, no mês de maio, mais ou menos 49% das passagens compradas. E as que custam mais de R$ 1.500, elas são mais ou menos 5%. Então, as pessoas estão viajando bastante, mas provavelmente fazendo viagens mais por perto, né? Viagens domésticas. R$ 200 que a gente achava... Essas daí não está muito fácil de encontrar. Tá, essas não estão muito no radar. Tem, mas acabou. Agora, de toda forma, por que esses preços subiram? Porque teve um aumento muito importante de querosene e de aviação. Sim. Foram um reajuste de mais de 70% só este ano. Então, combinando aí a demanda, a situação financeira das companhias aéreas, isso tudo explica esse reajuste de 11%. E tem uma outra informação para concluir aqui esse assunto. A gente viu que cresceu o número de voos da Gol e da Latam. Já a Azul teve uma queda do número de passageiros. Então, tem aí também um ajuste nesse setor aí entre as companhias. Entre as companhias. Vamos olhar agora para a Bolsa e dólar de hoje. O mercado não anda muito vigoroso, semana de Copa, mas todo esse cenário aí de fiscal, taxa de juros, tudo isso tem atrapalhado bastante a vida do investidor no Brasil. Então, o Ibovespa caiu 0,68% e o dólar caiu 0,19%, ficou aí em R$ 5,16. E a gente mostra agora na próxima tela o resultado do mês. O Ibovespa acumula uma perda de 1% e o dólar subiu 2,32%. E aqui, Juliana, tem uma coisa bem importante. Realmente, as questões geopolíticas que tinham levado ao aumento do preço do petróleo, elas realmente perderam protagonismo agora. O mercado não está reagindo tanto ao noticiário internacional. O que está pesando muito agora e vai continuar pesando são o fiscal, a taxa de juros e a discussão toda sobre a eleição. Acho que agora você vai nos dar muitas informações importantes. Agora sou eu que vou fazer diferença aqui. Vamos ver o que a gente vai falar daqui para frente, Lucinda. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até, Juliana. Tchau, tchau.